Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Dando continuidade ao nosso primeiro seminário de profissionalização em Ciência das Religiões, daremos início à mesa redonda. Iremos compor a nossa primeira mesa. Convidamos o palestrante Dr. Carlos André Macedo Cavalcante, doutor em História pela UFPE, pós-doutor pela PUC Goiás em Ciência das Religiões e professor titular de Ciência das Religiões da UFPB, que estará proferindo a palestra com o tema Profissionalização e Direitos Humanos. Bem-vindo, professor. Obrigado. Convidamos a professora Kelly Thaise Lopes Nascimento, mestre, doutora e pós-doutorado em Ciência das Religiões pela UFPB e atualmente professora da pós-graduação do PPGCR. Boa tarde a todas e todos. Alegria de estar aqui. Quem porventura estiver aí na parte de trás sem lugar, tem uma fila inteira aqui, tem a fila da frente também. Pode se aproximar e sentar. Primeiro dizer que é uma alegria estar nesse evento e ver esse evento acontecendo, porque durante bom tempo nós estivemos tentando objetivar a questão da profissionalização em Ciência das Religiões. E isso sempre foi algo desafiador, pelo simples fato de que é o curso pioneiro, né? É o curso pioneiro, esse é o primeiro curso do país. Os dois. Nós tivemos antes turma formada num curso que não terminou, não formada num curso que não terminou a primeira turma. E não há um projeto do qual a gente possa beber. Então, aqui tudo foi feito a partir do papel em branco. Papel em branco, consultas com colegas. A profissionalização sempre foi muito desafiadora, desde o início. Eu lembro nos conselhos, nas votações iniciais, inaugurais, as primeiras votações da área, quando as pessoas perguntavam e o mercado de trabalho. Para a licenciatura, o ensino religioso, com restrições várias, né, como vocês sabem muito bem. E para o bacharelado, a tradicional formulação bacharelesca da pesquisa, que não se realiza tão efetivamente. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Queria parabenizar a Thaís e toda a equipe que realizam esse evento. Eu penso que foi um passo adiante para o departamento. Quando eu estive coordenador, o então coordenador, que não está mais aqui, não está nesse momento no departamento, era coordenador dos estágios, mas ele não aceitava um estágio que não fosse o bacharel clássico. Eu respeito a posição. Isso é sempre um problema, porque vê-se que o mercado mudou muito e, como está demonstrando Thaís na prática, existem muitas formas, muitos caminhos de enriquecer essa profissão. Hoje de manhã nós conversamos sobre isso no GT e eu dizia, o mercado existe, mas muitas vezes está nominado em nome de outras profissões. Tem gente fazendo por nós aquilo que nós deveríamos estar fazendo. Então, fazer essa chegada até o mercado, fazer acordos, fazer convênios, dialogar com as pessoas, apresentar a área. E não é para qualquer pessoa. Se dissesse assim, não, a área desconhecida do cidadão médio que não está na universidade, não. A gente fala, por exemplo, da situação de voto do nosso Supremo Tribunal, que essa semana nos brindou com mais uma decisão problemática para a diversidade religiosa e para o combate à intolerância. Já tinha brindado antes, quando manteve o artigo 11 do Acordo Brasil-Santa Sé, que prevê literalmente, ipsilítere, o ensino religioso será católico, ou seja, onde tiver católico é católico. Se não tiver, aí continua. Ou de outras denominações, portanto, denominações do que é? Cristãs. Então, o ensino religioso não só será cristão, como prioritariamente será católico. O acordo é com a Santa Sé. Naturalmente, a Santa Sé redigiria isso. E por um voto, nós não conseguimos derrubar esse artigo.
Agora, veja o que acontece agora. Chega a ser pânico, chega a ser ridículo. Os senhores juízes, a partir de um parecer do ministro Zanin, consideraram que os espaços públicos podem ter símbolos religiosos. Eu até esqueci de trazer meu orixá. Eu vou pendurar aqui. O que vocês acham? Fica bonito? Eu quero ver quanto tempo ele fica aqui. Talvez aqui no PPGE, por ser educação, por ser uma área acadêmica, mas como vai ser isso? Vai ser uma disputa pelas paredes. Muito pior do que a atual. E a principal disputa não é nem em relação ao mundo afro, porque o mundo afro não tem essa expressividade sociológica. Não é que a gente não queira que tenha, a gente quer que tenha, mas não tem. Não tem a força sociológica, por exemplo, de evangélicos e católicos. Então a disputa entre Jesus crucificado, com imagem e tudo de um lado, e uma Bíblia colocada como um ícone, vai ser grande. Parece que os nossos juízes não percebem nada do que acontece no país em matéria de disputa religiosa. A intolerância campeia e não é mais uma coisa assim de você dizer, não, a mãe de santo tomou uma pisa de Bíblia, né? A Bíblia batendo na cabeça. Não, essa fase já passou. Essa fase já passou. A pisa agora é pisa. Quando é pisa? Quando não é crime. É só acompanhar os ministérios públicos. O nosso grupo Vida Ilícita acompanha. E a nível nacional, principalmente no norte do país, as coisas não estão mais assim, não. E eu não vou narrar aqui, porque até para mim é difícil fazer conhecimento dessas coisas, mas se informe. Então, diante disso, o nosso desafio, enquanto profissionalizadores, digamos assim, na área de ciência das religiões, redobra. É preciso mostrar à sociedade, somos poucos, somos, mas estamos aqui, nessa realidade paraibana. Então nós podemos muito bem ser algo de esperança para a sociedade. Algo que possa mostrar um modelo diferente do atual. Onde a religião, eu não vejo maldade nessas decisões que citei, não vejo. Eu vejo duas coisas. Uma é considerar que a religião é algo que transcende a própria vida civil, que não está no Lebenswelt, né, no mundo vivido. Ela está, é uma coisa inocente, que não é relativa a nenhum interesse, não é nada demais, é só, como disse o ministro e os outros acompanharam, uma coisa cultural. E não é assim. A religião, enquanto fenômeno religioso, a gente deve reservar. A fé profunda que está no coração do fiel, que está em qualquer religião, para qualquer adesão, essa gente deve ressaltar que não se trata disso, né? Mas a religião institucionalizada, organizada em instituições, associações, igrejas, etc., essa tem interesse sim, é grupo humano. É grupo humano. Reuniu 5, já tem ali um partido. Se brincar com 3, faz. Então, as pessoas têm seus interesses, têm suas motivações outras, e a religião hoje é instrumentalizada amplamente pela política. Então, o nosso desafio na profissionalização é também fazer com que a sociedade perceba que ela tem um outro caminho que ela pode trilhar. E é um assunto delicado, né? Para a gente não sair da laicidade e verter na direção do laicismo. O laicismo, todos sabem aqui, né? É aquela forma mais conhecida como o modelo francês, né? Onde o Estado se mete no interior da religião, procura saber os seus segredos, invade espaços religiosos. Não é isso, o Brasil não tem isso. O Brasil não construiu essa tradição e certamente as relações religiosas não ficariam bem se nós tivéssemos esse tipo de política. A história da França é outra, a questão da França com o clero, vocês conhecem de estudar na escola, ali é outra história, nós não tivemos esse passado, nós não temos esse passado. Aqui o princípio da laicidade, que é aquele que mantém o Estado independente da religião e a religião fora do Estado, né? Mantinha pelo menos antes da decisão tomada pelos senhores ministros. Aqui a laicidade é suficiente, mas ela é difícil de aplicar. Ela já nasceu, e aí eu faço esse preâmbulo para poder a gente chegar no ponto dos direitos humanos, ela já nasceu pela porta dos fundos, né? Ela não veio como um princípio, uma bandeira de luta republicana, civil, e podia ter apoio militar, e aí chegou ao poder. Não. O golpe militar, que derruba o império,
É um golpe muito violento, muito violento. Acho que não foi tão violento quanto seria esse que foi abortado agora. Esse cuja documentação está vindo à tona. Mas foi violento. Os dois primeiros governos foram muito violentos e tinham muito receio, esses dois governos e outros, do retorno do imperador com apoio da igreja. É aí que entra a laicidade. Então, convenhamos, é circunstancial, né? O novo governo observa aquilo, tem receio do que pode acontecer. O imperador é muito popular. Em algumas regiões ele é chamado de pai, paizinho. Não a pessoa, mas o símbolo do pai imperador é muito forte nas nações que passam por períodos imperiais e nós passamos. Então, podia haver um retorno e a igreja, obviamente, apoiaria aquele que colocava a igreja como a religião oficial, a instituição oficial do Estado. A laicidade chega para mitigar, diminuir significativamente a possibilidade de um contragolpe, com apoio de nações europeias igualmente monárquicas. É esse o campo de entrada. Com o tempo, a gente foi mudando isso. As questões sobre a presença da religião no Estado foram se avolumando, outros atores surgiram ao longo do tempo, mas é principalmente após a Segunda Guerra, depois do modernismo, depois do avanço antipatriarcal, das lutas antipatriarcais, da luta das mulheres, muito importante, dos operários, né? Depois de algumas greves que fizeram a burguesia parar e pensar a respeito das relações de trabalho e permitir relações de trabalho menos violentas, não é? Com CLT, essas negociações que o Brasil teve e que fazem da nossa história na América Latina algo muito específico que todos nós conhecemos, né? Os direitos trabalhistas, os acordos sociais, que constituem mesmo a República, e sim, a laicidade se avoluma. E os intelectuais do pós-guerra, depois da ditadura de Vargas, eles tentam, ou às vezes conseguem, os artistas também, um certo ar, um certo oxigênio para discutir, para debater, para escrever sobre outras religiões. Talvez a figura a ser lembrada como um ícone desse tempo é Jorge Amado. Jorge Amado era, ao mesmo tempo, deputado do Partido Comunista, escritor afamado e de qual religião? Do candomblé. Então ele escreve sobre o candomblé, ele visita. A Bahia se torna um centro cultural, né? E é até hoje. Então, esse momento é o momento em que a laicidade vai fazendo escola em outros setores da sociedade. Outra figura importante desse processo, Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro percebe a religião de uma maneira que hoje a gente tem dificuldade de compreender. Ele funda a Universidade de Brasília e funda ali o primeiro curso de teologia. Hoje a gente olha e acha estranho, mas a teologia que estava na cabeça desses caras naquela época era a teologia engajada socialmente, que depois gerou o Concílio Vaticano II e toda a doutrina social da igreja se aprofundou. Vinha de Leão XIII, no século XIX, e se aprofundou. Então é dessa teologia que está falando Darcy Ribeiro, quando faz da UNB um setor de estudos de religião. Esse ambiente é podado quando vem o golpe de 31 de março, 1º de abril de 64. Esse golpe retira o debate principal sobre religião da mão de teólogos que discutiam fora do parâmetro de oficialidade das igrejas. E durante o período ditatorial, que vai até 85, 21 anos, há uma relação ambígua com a religião. Há um primeiro momento em que a Igreja Católica, eu falo dela porque naquele momento é a principal instituição religiosa do país, de longe, né? Ela apoia o golpe. Mas em seguida, anos depois, a própria igreja tem setores sendo perseguidos, ambientes sendo invadidos. Alguns, está aí mais um filme a respeito da ditadura, né? Nos cinemas, eu aconselho que vocês assistam. É um tanto brando em relação à história real, talvez a história real não fosse palatável comercialmente, mas é um bom filme. Então, esse modelo de debate religioso vai passar por uma complexidade e com ele os estudos de religião.
quando a ditadura sente que há uma reação da Igreja Católica, quando o Helder Câmara, por exemplo, viaja para o exterior e denuncia as torturas que vinham acontecendo, os assassinatos que vinham acontecendo no país, isso vai mais uma vez mudar a percepção da ditadura a respeito de religião, e ela aí faz um jogo de cena, não é? Se aproxima de setores religiosos outros, inclusive afros, e essa situação complexa reflete muito a posição que os poderosos costumam ter no Brasil sobre religião, né? Ou seja, usar a religião para instrumentalizar, né? Usar a religião para chegar ao poder, usar a religião para dizer, olha, eu sou tão bonzinho que eu faço parte dessa religião aqui. Aí se daqui a 10 anos for diferente, aí ele vai dizer outra, não, eu sou muito legal, olha, eu faço parte dessa outra aqui. Ou então na mesma eleição ele faz parte de 3, como aconteceu recentemente, né? 3 religiões no mesmo indivíduo. Então, a religião não pode ser encarada pelos senhores ministros do Supremo como algo inocente, porque não é. Em nenhum lugar do mundo é. Não é só aqui. Não é uma coisa do Brasil. Porque a gente tem uma coisa assim de autoestima nos pés, né? Faz parte da ideologia da nossa Matrix. Mas não é isso. Isso é no mundo todo. A religião faz poder, realiza poder. A religião que salva é a mesma que adoece. É a mesminha. Ela salva uns, adoece outros, dependendo da institucionalidade, dependendo da relação da pessoa com um determinado líder religioso e, às vezes, dependendo da relação dos próprios fiéis consigo próprios. Aí, no meio dessa cena, no meio dessa quantidade imensa de variáveis, aparece um grupo de intelectuais malucos e diz assim, vamos estudar a ciência das religiões. Ou seja, você está desafiando muita coisa, né? Você está chegando num país onde a religião é pesada, ela tem uma característica muito forte em relação às formas de dominação e está muito imbricada no poder. Sempre. O que é que a gente, então, pode fazer a respeito disso? A gente pode fazer o modelo. E o principal modelo que a gente tem na mão, qual é? É esse que a gente tem procurado desenvolver, penso eu, aqui na UFPB. Modelo onde o profissional de ciência das religiões tenha condições de atuar tanto nos conflitos religiosos, quanto nos ganhos religiosos, quanto no cuidado, quanto nas pendengas, que seja possível à sociedade perceber os caminhos que ela tem diante da complexidade do religioso no país. Mas eu acho que a nossa coordenadora aqui do evento tem algo a dizer, então... Licença. Boa tarde. Iremos compor a nossa segunda mesa e convidamos o doutor Luzival Antônio Barcelos para compor a mesa. Doutor em Educação pela UFRN, mestre em Educação pela UFPB e graduado em Filosofia pela Universidade Católica do Paraná e atualmente é professor do PPGCR da UFPB. Bem-vindo, professor. Bem-vindo, professor Luzival, que está aqui conosco agora, mesa composta, como a gente previu, né? Então, nessa circunstância, o trabalho do cientista das religiões pode fazer uma diferença nas relações sociais que a gente começa a perceber agora como um potencial muito grande. A relação do cientista da religião, no entanto, com a sociedade precisa ser matizada. Ela precisa de bússola. A gente sabe que a gente quer o bem, que a gente quer o melhor, que a gente quer construir uma sociedade onde a desigualdade religiosa, né? Existe também desigualdade religiosa, não só desigualdade social. A social está muitas vezes encangada com a religiosa, mas a desigualdade religiosa é bem específica, não comande a sociedade. E qual é o conjunto de conhecimentos que nós temos à disposição? Qual é o conjunto de pensamentos e de pensamento ocidental que nós temos à disposição? Ele responde pelo nome de direitos humanos. Então, a relação da ciência das religiões com os direitos humanos é uma relação de construção. É uma relação de busca e de conhecimento. Primeira coisa que se constata na relação com os direitos humanos, tema central da mesa,
é que o primeiro momento de aproximação com os direitos humanos, seja dentro da universidade, seja em Brasília, seja no Congresso Nacional, seja onde for, seja dentro do Ministério, a primeira reação das pessoas que trabalham com direitos humanos é uma reação um pouco em dúvida, né? Um pouco distanciada, porque a religião, para boa parte dos letrados brasileiros, é algo alienante, é algo atrasado. Uma parte da sociedade brasileira ainda considera, e parece que vai continuar por um bom tempo considerando, que para ser moderno você precisa ser racionalista. Não estou falando da razão científica, essa nos perpassa e está presente em todos os momentos. Sem ela a gente não está aqui. Mas ser racionalista é outra coisa, isso é um movimento social que tenta impor um pensamento baseado na razão, só que exacerbado. Esse racionalismo, gente, está presente quando a gente vai num conselho de direitos humanos e um conselheiro olha para a gente, isso aconteceu comigo, olha para a gente e diz assim, mas a religião aqui por quê? Aí aquilo que você ia dizer para e você tem que dar uma explicação para o conselheiro. Por que a religião está aqui? Porque a religião tem uma história junto aos direitos humanos. A religião tem até um certo imbricamento com os direitos humanos. Só que não é essa a hegemonia da narrativa histórica que deve tratar da estupidez, quando vem da religião, da intolerância, das inquisições, das reformas duras, mas deve também tratar daquilo que nasceu como conhecimento a partir da religião. E eu faço um exercício simples nessa aula rápida, né? Eu faço um exercício simples. Basta observar a proximidade entre crimes e pecados. Existe uma proximidade que faz parte da cultura. A pessoa pode não ser cristã à vontade dentro de uma sociedade ocidental democrática como a nossa. Mas existe um imbricamento cultural entre aquilo que nós consideramos como direito e aquilo que culturalmente a sociedade considerou como parte da religião, como a moral religiosa, digamos. Apesar da palavra estar muito fora de moda, né? Mas é uma moral religiosa, não é moral só referente, que hoje em dia a gente fala de moral, é logo a questão assim, da cama, né? Não, é a moral republicana, é a moral da vida social, é a moral entre as pessoas, né? Nas relações humanas. E essa está muito, muito, muito presente nos direitos humanos. Mas hoje, compor com os direitos humanos é construir uma aliança. Hoje, trabalhar com direitos humanos e diversidade religiosa é sempre estar se explicando. É sempre estar tentando demonstrar a pertinência. E nada melhor do que nós termos experiência dia a dia, cotidiana, de estagiários, de professores, na ação cidadã. O professor Luzval é um exemplo disso e tenho certeza que ele falará a respeito como cidadão nos direitos humanos na realidade indígena paraibana e em outras. E aqui, nós, diante dos direitos humanos, precisamos entender por que essa dificuldade. Vamos fazer um retorno rapidinho. Os direitos humanos nascem no século XVIII, como a gente conhece hoje. A gente até pode botar um pouquinho para o século XVI. Eu não concordo com a percepção do Comparato, que é um livro muito vendido no Brasil, sobre a história dos direitos humanos, e ele volta lá para a antiguidade, né? Ali existiam questões que depois, no futuro, vão ser analisadas pelos direitos humanos, sim. Mas os direitos humanos, como nós conhecemos, eles são um conjunto daquilo que Weber chama de razão no direito, aquilo que é racionalmente aplicado, o direito positivo. Isso só no século XVI e muito mal. Só chega àquilo que nós hoje chamamos de direitos humanos no século XVIII. E chega junto com a crítica mordaz à religião. É o momento em que a ilustração iluminista está livrando o Ocidente, ou pelo menos parcialmente está livrando o Ocidente, tanto do domínio religioso, quanto do domínio patriarcal, quanto dos excessos do absolutismo monárquico. E a religião está ligada tanto ao domínio patriarcal, quanto ao absolutismo. Então, essa confusão de signos, quando a gente fala em ciências das religiões, aflora. Primeiro ponto, então, qual é a sugestão? Construir esse diálogo demonstrando que ciências das religiões nada tem a ver com instituições religiosas.
mesmo que você pessoalmente tenha. Mas enquanto universidade, enquanto ciência, nós não estamos ligados a nenhuma instituição religiosa. Num segundo momento, além dessa dificuldade histórica com os direitos humanos, claramente existe um desafio de treinamento, de especialização. É preciso, como tudo na vida que avança, tudo na vida que se constrói de novo dentro de qualquer conhecimento, no caso aqui, o conhecimento é a profissionalização em ciência das religiões, é preciso estudar. Essa disciplina que eu abro semana que vem, porque essa semana teve evento, né, sobre profissionalização em direitos humanos e ciência das religiões, tem um texto meu de abertura procurando as noções dos direitos humanos. Porque você vai falar com gente de direitos humanos, você precisa usar a linguagem do pessoal. Né? Então, o Estado, o pacto social, a dominação, conceitos, noções que os clássicos do iluminismo deixaram para o Ocidente. Então, num segundo momento, é necessário que haja conteúdo. Por exemplo, hoje nós tivemos, num primeiro momento, a ideia de trazer para cá alguém do Ministério Público. Verdade. Mas eu fui raciocinar bem direitinho, a gente precisa primeiro fazer essa conversa entre nós. A gente precisa primeiro, a área precisa primeiro amadurecer dentro. Então, acho que uma mesa assim, de quem está aqui no métier, no dia a dia, e um público como este, que também conhece a área, que vivencia a área por proximidade ou diretamente, a maioria, necessita ocorrer para que a gente domine essa linguagem, para que a gente leia alguns textos, principalmente de Voltaire, não é? Anticlerical até o osso, e que morre pedindo a bênção. Né? Figura polêmica, mas essa figura polêmica faz história, cria mentalidade, é lido até hoje, é um dos autores mais lidos do mundo, escreveu no século XVIII. Então, não só ele, Rousseau, a percepção sobre a desigualdade entre os homens como movimentação da história e a religião como uma forma de versão sobre essa relação. É Rousseau. Então, não precisa ler como os alunos de História, eu fui professor de História Moderna há muito tempo com esses temas, não precisa ler como os alunos de História detalhadamente, porque vai dar aula a respeito disso, porque vai pesquisar sobre isso, mas é preciso ter noções. E o terceiro ponto que eu proponho para o nosso debate. O terceiro ponto é uma atualização a respeito de como está a legislação atual do Brasil, como está a ação dos ministérios públicos, importantíssimos no país para o avanço dos direitos humanos. Sem eles, sem o Ministério Público, as coisas estariam piores, pode ter certeza. É ali um resguardo, né, do direito mínimo num país, infelizmente, hoje em dia, um tanto conturbado na política. E ali você encontra o lugar onde a pessoa que está sofrendo, onde a pessoa que está sendo excluída por razões religiosas é ouvida, é recebida. O Ministério Público encaminha, como aconteceu recentemente com as 4 mães de santo, que em denúncia pública demonstraram a intolerância religiosa em diversas circunstâncias aqui na Paraíba, em situações diferentes, com atores diferentes, como você deve ter visto na imprensa, nas redes sociais, está aí à disposição a notícia recentemente, né, com um evento que ocorreu aqui na UFPB, quando foi feita a primeira reportagem a respeito do tema. Então, o que é que nós temos à disposição? Onde é que nós podemos entrar? Onde é que nós podemos estar? Eu tenho algumas ideias, mas posso estar certo ou errado, né? Onde é que os nossos estudantes, nossos alunos e nós mesmos podemos colaborar? Uma coisa é certa. No campo do Ministério Público, dos ministérios que eu busco acompanhar e tenho acompanhado, não existe esse nível de distanciamento da realidade do campo religioso que nós encontramos no Supremo, viu? Esse pessoal que lida com o público diretamente tem muito mais noção do que é o campo religioso brasileiro, está mais informado a respeito. Vários desses MPs têm setores específicos para questões aproximadas que fazem um conjunto todo de atendimento que inclui a intolerância religiosa.
E, para nossa alegria, que é uma esperança grande para todos nós, tem também o conhecimento da diversidade religiosa, que o direito, no mundo todo, resiste um pouco a ela. Agora mesmo, no atual governo, ao invés de diversidade religiosa, o setor, que esteve totalmente paralisado no governo anterior, fala em liberdade religiosa. Olha, liberdade religiosa é importantíssima, é assim que o direito se pronuncia, mas é um conceito caduco a essa altura. A diversidade religiosa abrange a liberdade religiosa e vai muito além, porque usa da sociologia, usa da antropologia, usa do imaginário, e aí você consegue compreender as questões da religião de uma maneira muito mais completa. A liberdade religiosa nasce pelas mãos de Lutero, e não é por nascer pelas mãos de Lutero. Lutero reivindicava corretamente o direito de pregar, o direito de outras instituições religiosas estarem presentes. Mas hoje, com o tempo, 500 anos, 5 séculos, ninguém constrói um conceito para ser eterno. Hoje, com o tempo, isso é confundido. Então, por liberdade religiosa, há quem entenda o direito de entrar numa escola, invadir uma sala de aula, porque o professor está apresentando um folder que tem um orixá impresso. Isso não é liberdade. Ao contrário. Isso é uma tentativa de destruir a liberdade. Então, o conceito de liberdade religiosa está instrumentalizado. O conceito correto é diversidade religiosa. E a gente encontra nesses setores pessoas que a gente nem fala e a pessoa diz diversidade religiosa. Ou seja, já está se apropriando de um conceito acadêmico que hoje está em ascensão. Eu digo que é a próxima bandeira, a bandeira da vez. Depois de tantas bandeiras irem se consolidando da segunda metade do século XX até agora, a bandeira da vez é a diversidade religiosa, nós temos um papel nisso. Bem, eu espero ter trazido aqui algumas propostas para a nossa realidade e ter feito um passeio histórico a nível nacional e a nível internacional para a gente ter uma ideia do que é que a gente tem adiante da gente. Não é complicado, não é absolutamente, não é impossível, não é algo proibitivo, não aumenta a carga de trabalho excessivamente, é algo que diz respeito à cidadania e é sim possível encontrar mais um caminho de profissionalização dos tantos que vêm sendo achados e encontrados pela área de ciência da religião na UFPB. É isso, vamos em frente. Boa tarde! Boa tarde! É uma alegria estar aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu estive com vocês desde manhã, desde ontem, mas só pude chegar hoje, só pude chegar agora à tarde. Eu vou começar invertendo várias coisas. Primeiro, parabenizando a nossa mestra, doutora e responsável por tudo que está acontecendo aqui, a nossa colega, professora e sabão, Thaís. Depois, se você não sabe sabão, pergunta a quem está aqui que vocês vão saber o que é sabão. Mas Thaís, por que estou falando isso? Olha só, para mim, Carlos André, eu concordo 100% com tudo que o Carlos André está colocando. Eu faço as minhas palavras deles. Por isso que eu vou pegar um recorte diferente. Eu acho que na prática o professor, o profissional em ciência da religião tem que fazer o que Thaís faz. Pronto. Tem que fazer o que o Carlos André faz. E aí eu vou me colocar no lugar também. Ontem eu me mencionei, o gesto está aqui. Quando você planta, você pode colher. Quando você não planta, jamais. Meu lema agora é esse, agora assim, em termos de se você planta, você pode colher. Se não... Então, o que a gente está plantando? Cada um do seu jeito pode, na sua intensidade, na sua qualidade, fazer algo dentro do que o Carlos André falou. Porque eu quero chegar no final, no arremate do dia de hoje. Mas aqui eu não quero falar de Thaís só e Carlos André, não. Eu quero falar daqui de Marineide, onde ela mandou várias fotos. Se vocês quiserem, conversa com ela depois. Eu quero falar de vocês aqui, de Adenilson, que está aqui. Conversa com ele. Mas pode falar da Josiane, que está aqui. Cristiano, na aula da graduação, foi assim,
a Edna que está aqui, e eu posso apontando cada um. Eu vou para o Gerson, e eu não estou aqui falando por falar, não. Eu não estou falando assim para poder trazer exemplo hipotético, né? Não. Eu acho que é isso. Quem faz tem que fazer fazendo. E vocês já têm aqui, estou vendo vários de vocês, outros não, que tem muito conhecimento. Agora é mão na massa. O Evandro faz isso também, lá atrás Marlivânia faz isso também. Numa disciplina que a gente terminou agora, que muitos de vocês estavam, teve alguém que, eu falei assim, Thaís, faz um diário de aprendizagem. Ele me apresentou 112 páginas de diário de aprendizagem. E aí eu fiquei falando assim, nossa, se apresentou é porque fez o quê? Não é que apresentou, é que entrou, né, na dimensão, certo? Mas eu podia ir lá atrás de Renata, e eu quero fazer menção, Rosil, Cleide que está aqui, o Romário que está aqui, todos que vocês estão aqui, e tem algumas pessoas que eu não sei o nome, eu quero me reportar a cada um que está aqui. Continue fazendo, continue semeando, continue fazendo o que o Carlos André falou. Presta atenção. E agora vem, tem aqui alguém de graduação. A senhora da graduação? A senhora aí atrás? A senhora mesmo. Está aqui, bebendo disso. Quando faz isso, tem um grande diferencial. E ela na sala, você não sabe como ela consegue fazer isso. Para mim é isso. A gente tem que ir no que a gente pode fazer, fazendo. Senão, a gente só faz isso e não tem a teia, sabe? Sendo tecida. Ela precisa ser tecida, aí entra o que o Carlos André falou. E eu vou chamar a atenção de uns pontos. Quais? A mesa é a profissionalização. A profissionalização está em nós. Eu posso ser um profissional mediano, eu posso ser um profissional exemplar, mas eu posso ser um profissional fora da curva, ousado, que acredita na vida, que instiga as pessoas a irem onde elas pensam que não conseguem estar e vão. A isso eu tenho certeza. E você também pode fazer isso, com o seu jeito, com seus dons, com o seu talento, com a sua potência, com a sua convicção que você pode fazer isso e faz. Isso a gente faz. Senão, se você não tiver essa... Para mim é isso, sabe? O cientista ou o profissional de ciência e religião precisa de acreditar com muita força. Mas tem que se preparar também. Senão você vai... O Carlos André acabou de falar. Se você não tem consistência no que está falando, eles te quebram no meio. E está assim de alguém entrar com fake, te atrapalhar e te quebrar no meio. E aí, se você não tem... Eu não concordo muito com a palavra que o Carlos André fala. Eu vou botar um pouquinho mais. Eu não gosto da palavra só diversidade religiosa. Eu gosto da palavra diversidade religiosa e... Qual é a outra palavrinha? Humana. Cultural. É a mesma coisa? Para mim, não. Certo? Eu estou, dando todo um recorte. Quando eu falo diversidade religiosa, ela envolve também o cultural. Mas quando eu especifico cultural, eu potencializo tudo que a gente tem aqui. Esse país é um país cultural. Não só... Tudo é cultura na nossa frente. Só não enxerga quem não quer. Só que a gente omite, a gente não valoriza. Para mim, a diversidade étnico-cultural. Certo? Aí o que você vai fazer na intensidade que você tem, da maneira como você quer. O outro ponto que o Carlos André falou é a questão do Ministério Público. Eu acho que é por aí mesmo. Tem gente no Ministério Público que tem um grande diferencial. E eu gostaria de citar aqui, alguns de vocês conhecem, o doutor José Godoy, na Paraíba. Este cara é um cara que faz a diferença. Mas tem outros procuradores que já tiveram aqui que... Procurador também, Ministério Público. Só que quem faz a diferença, para mim, é você que faz.
aí você precisa de se envolver, você precisa de estar lá, você precisa de ver toda a questão da literatura que tem e argumentar na hora que precisa, na intensidade que precisa. E eu acho que tem que lutar também no sentido de ir, sabe? Como a gente está tentando fazer a associação, né, dos, né, bacharéis e licenciados em ciência da religião, precisa de ter. Olha, uma associação, ela faz a diferença muito grande. Na Paraíba, inclusive, e no Brasil todo, mas vou falar da Paraíba, as pessoas vão fazendo concurso para professores de ensino religioso e botam tudo que... Isso é uma vergonha. Isso sobrecai sobre nós. Aqui, ó. E cada um de vocês. Se tiver uma associação, é para isso. Eu estive em Santa Catarina agora. Eles estão bem à frente da gente. Nem se compara. Eu fui agora de 1 a 9 de novembro. A gente tem que se espelhar em quem está, sabe? E eles estão com tudo. Sabe por quê? Contraponto a isso, a Damares e companhia está mandando para todos os municípios o quê? Toda uma proposta de educação da Bíblia e etc, etc, etc. E quando a gente está falando da questão não confessional, nessa dimensão da diversidade étnica e cultural, na questão de direitos humanos, essa palavra tem que ser com letra maiúscula. Todas as pessoas que defendem direito humano, ela implica diretamente na questão ética, certo? Eles estão aí amarrados. E na questão ética e direitos humanos, vem a congruência com a coerência. A pessoa faz acontecer, senão eu viro fake, falando o que não acontece. E nem mostrando o que não existe. E na onda que a gente tem no país hoje em dia, rapaz, desculpa o rapaz, mas se propaga com tanta velocidade mentiras e situações assim que eu fico estarpafúdio, assim, assustado de tanta criatividade de forma inversa. E aí eu vou chegar hoje. Hoje eu não pude estar aqui porque eu fui com Azimar. Azimar é o segundo pilar de vocês e nosso aqui. Sabe qual que é o primeiro pilar nosso aqui? Não esqueçam disso. Aonde vocês estiverem, quem é que é, né, a base da ciência da religião na UFPB? Não é nem Maria José e nem Azimar. Sabe quem que é na realidade? Quem que pode me ajudar? Eu falei para vocês, inclusive. Esqueci. Eu tenho amnésia de vez em quando. Hã? Não, ela não. Porque Nediel e ela só aconteceu por causa de Maria José e Azimar. A escala é assim, o que está no topo é Azimar, mas acima dela tem outra pessoa. E eu falei para vocês, é muito importante isso. É porque hoje, fazendo a memória, chegou, quem é a pessoa? Hã? Rosil sabe quem é. Quem é Rosil? Isso, cara. Fala alto, homem. Dom José. Dom Pelé. Não é Dom José, não. É Dom Pelé. É Dom José Maria Pires. Foi ele que instigou a Maria José fazer, a Azimar fazer o que ela fez. E ela fez sem saber. Ela foi comigo conversando até Recife hoje. Eu não acreditava. Ele falou assim, você faz. Eu não acreditava. Você faz. E ela fez. E quando ela fez, puxou quem? Maria José. E ela e Maria José puxou quem? Veio aqui com Romulo Polari, pegou esse rapaz aqui, a Neide Melli e Celestino Severino. E assim, hoje à noite a gente vai falar um pouco mais disso. Mas quem está na base daqui não é Azimar, é Dom Pelé, é Dom José. Porque quem falou isso é Azimar. E me permite, tem doutorado defendido aqui, um só não, mas um deles é recente, orientando a minha, sobre Dom José, no caso, a relação com as mulheres. Né? É verdade. Ele também fez com... Tem vários. E Dom José é uma figura na Paraíba para nós. E para a ciência da religião também. A gente tem que trazer isso. Acho que é muito importante. Ele que fez isso com Azimar, com Maria José, que chegou até nós. Hoje, ela queria ir à Paraíba, para Pernambuco, conversar com um padre que foi da Diocese de Patos, que hoje ele é arcebispo de Olinda, Recife, que é o Dom Paulo Jackson. Eu estudei teologia todinha com ele. Então, eu revi o que nós nos encontrávamos desde 92.
ou seja, 32 anos depois. E ele está hoje sentado aonde? Na cadeira que sentou Dom Helder Câmara. Quem é Dom Helder Câmara? Quem não conhece, tem que conhecer alguma coisa. Ah, não conheço nada. Precisa conhecer. Nessa dimensão de direito, não, de diversidade, tudo mais, é Dom Helder. Toda a questão do movimento dos anos 70, 80, precisa tá intrínseco isso dele. E aqui, Dom Pelé, né? Dom José Maria Pires. Eu falo Dom Pelé carinhosamente, não de forma pejorativa. É porque, às vezes, a negritude, né, ela é ofuscada. E ele não, ele assumia. E a Zimar falou assim, você sabe quem que me ajudou a assumir a minha negritude? Dom José. Eu sou negra. Ela foi falando várias vezes do jeito dela, ela está bem, foi conversando, voltou conversando, de forma assim. Eu não a trouxe para cá, porque eu achei que também o dia todo vir para cá, aí era dose excessiva. Mas eu pude fazer isso. Por que estou falando isso? Porque com Dom Paulo nós fomos falar de uma situação muito crítica no Brasil em relação à ciência da religião, que é o quê? O Acordo Brasil-Vaticano, que fez 15 anos. Em setembro, a Igreja Católica organizou um grande seminário para inverter o que a gente fala na questão do ensino religioso não confissional. Ele, o Dom Paulo, ele é da nossa laia, e ele não sabia do que estava acontecendo. E ele está na CNBB. Ele é um cara novo, de referência, de uma diocese referência no Brasil, né? Ele estudou no seminário em Recife, no ITA, eu estudei com ele no ITA, nós fechamos ITA em 89, e viemos para João Pessoa. Então ele é dessa linha, e ele não sabia, ele anotou com todas as letras, falou assim, vou para a CNBB ver isso de perto. A gente precisa ter parceiros, é isso que precisava que o Carlos André falou, a gente tem que ver quais pessoas a gente precisa ter ao nosso lado na hora certa, porque essas pessoas fazem diferença. E eu fiquei muito feliz com essa nossa ida para lá, porque a gente precisa de ter, na Igreja Católica, ela tem todos os seus interesses adentro, e muitas vezes são exclusos ao que nós propomos enquanto ciência da religião, do ensino religioso não confissional, da dimensão da diversidade religiosa, dos direitos humanos, da cultura de paz, de tudo isso que a gente, das diferenças, dos diferentes. As instituições religiosas, elas buscam muito perpetuar algumas coisas que... Vou respirar para não responder, mas vocês sabem o que é responder. Para não falar, é melhor respirar. Mas tem gente como o Paulo Jackson, que é isso que a gente... No Ministério Público também. Se vocês forem conversar com o Godoy, ele faz isso com você, assim, ó. Todas as pessoas, de todas as dimensões que eu conheço, que tiveram com ele tem um princípio. Qual é o princípio? O princípio da justiça. É o princípio, né, da escolha, da escuta e de dar, né, realmente naquilo que as pessoas precisam. E isso é o que nós precisamos fazer. Se vocês semearem essa boa semente, que estão em cada um, nós teremos, né, assim, uma colheita futura muito promissora. Só que nós estamos numa área que ela é muito, que eu posso dizer? É muito visada, e é muito disputada, e é muito, né, essa dimensão nossa, e por isso que tem que ter alguém assim com todo o gás, com toda a vontade, com toda a determinação. Quanto mais faz, melhor é. Não tem problema. Pode vir quente que eu estou fervendo. Tem uma música assim? Pode vir quente que eu... Quem é mais novo não sabe disso não, mas nós que é um pouco mais sabem. E se a gente tem essa convicção, nossa, né, dizem que as coisas mais significativas não são dadas assim, né? Então, estamos no caminho certo, todos nós. Eu fico muito feliz de encontrar, de ver vocês, cada um e cada uma. E a gente junto se fortalece, soma-se. E cada vez faz com que aquilo que queremos, com certeza, na dimensão do Paulo Freire, do esperançar, a gente chega lá. Acho que é isso aí.
Eu sei que vocês estão cansados, cansadas. Eu quero cumprimentar o professor Luzival, o professor Carlos André, cumprimentar vocês. Vou fazer um recorte na minha fala e eu gostaria de destacar uma coisa. Assim que eu recebi essa missão, né, dos estágios supervisionados, foi bem interessante. Eu tinha retornado dos Estados Unidos. A minha pesquisa, o meu objeto de pesquisa é religião e migração nos Estados Unidos, com recorte na Flórida Central. E aí o professor Luzival passou por mim e disse: Thaís, repensa esses estágios, né? E o professor Carlos André repensa, enquanto alguns outros colegas tiveram receio, né? Não, mas as universidades estão fechando os estágios supervisionados para o bacharelado, né? Por que a gente não faz isso aqui? Mas aí tivemos, né, os colegas que falavam sobre isso. Não, vamos tentar. E aí eu fiquei pensando assim, tudo bem, deixa eu tentar ver qual modelo nós temos no Brasil de estágio supervisionado do bacharelado para entender o que eu posso fazer aqui na UFPB. Não encontrei. Não havia modelo de estágio supervisionado para o bacharelado. Então, tudo que se tinha era no sentido da pesquisa mesmo, né? que era aquilo que a gente desenvolvia aqui. E aí eu lembrei muito, eu sou da primeira turma de graduação em Ciência das Religiões. Eu lembrei muito da minha angústia, como também das angústias dos colegas, né? Aquilo que era compartilhado nos corredores. Quando a gente terminar aqui, o que a gente vai fazer? Né? E os colegas do bacharelado, assim, ficavam ainda mais angustiados, né, em relação a isso, né? Porque o que se tinha para o bacharelado, de fato, era somente a perspectiva de pesquisa. Isso foi delimitado no Brasil, né? A produção em torno da ciência da religião seria realmente o ensino religioso. Então, eu lembrei muito dos imigrantes, porque eu comecei um projeto biográfico, né, para dar voz aos imigrantes não documentados. E eu pensei, eu preciso dar voz aos cientistas, assim como preciso dar voz às pessoas que possuem uma identidade religiosa que não é amparada nas organizações, nos hospitais, né, nos centros culturais. Então, eu pensei, eu preciso dar voz aos cientistas, assim como preciso dar voz a essas pessoas, né? E foi aí que a gente começou a refletir da seguinte forma: não havia modelo, precisávamos criar esse modelo. E aí eu comecei a conversar, né, com os alunos sobre aquilo que nós tínhamos enquanto organização, enquanto institutos, né? E qual era a realidade sobre espiritualidade e religiosidade. E rapidamente, que é o recorte que eu vou fazer mais sobre essa mesa aqui, a gente identificou, por exemplo, a realidade dos centros prisionais, em que a gente tem uma assistência religiosa que é uma assistência cristã. E nós temos muitos relatos de pessoas que se dizem de uma outra religiosidade, mas que não confessam essa religiosidade por medo. Então, assim, né, conversando com os alunos, a gente refletia como garantir o direito dessas pessoas. Como garantir o direito das pessoas que estão nos hospitais, os usuários dos hospitais, que não são cristãos, mas que não possuem a oportunidade de ter ali a sua identidade religiosa preservada nesse momento que é tão delicado para ele ali, né, no ambiente hospitalar. E foi quando nós iniciamos todos os projetos. A ideia era de realizarmos os estágios supervisionados em meio a testes de extensão. E foi o que fizemos e é o que estamos fazendo. Né? Hoje à noite a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas nós temos alguns concedentes e nós já temos alguns dados, né? E temos artigos já em produção, né, para serem publicados a respeito dessa experiência. Hoje à noite a gente vai lançar um livro sobre essas experiências. Né? É algo muito tímido, muito inicial, muito introdutório, mas muito importante para a nossa área.
porque nós estamos, de fato, pensando quais possibilidades de inserção no mercado de trabalho em um contexto real, pensando a realidade da dignidade humana, tanto para o cientista da religião, como para as pessoas, os usuários. Para além disso, nós estamos com outros projetos pensando essa realidade sobre essa diversidade religiosa, por exemplo, no turismo. E o que é mais interessante sobre o turismo em si, claro, é o roteiro, mas é esse diálogo com essas instituições. Quando conversei, por exemplo, com a Federação Espírita, né, com o Neto, ou com o Terreiro, ou com a loja Rosa Cruz, eles ficaram assim, nossa, que legal, né? Teremos voz, entende? Isso é muito, muito significativo para a gente. Né? Então, eu quero pensar muito também nesse sentido, no sentido de dar voz às possibilidades de inserção ao mercado de trabalho, de pensarmos para além dos muros da universidade mesmo, né? Como ampliar esse olhar sobre essas possibilidades. Isso é possível pelos estados supervisionados, é possível pelas extensões, e a gente precisa de fato avançar esses muros. Né? O seminário ele é importantíssimo porque ele consegue dialogar e refletir junto à academia, né, indicando aquilo que a gente fez, aquilo que a gente desenvolveu como experiência nesse ano, mas não é somente sobre isso. Não é somente sobre isso. É sobre tocar a sociedade. É sobre tocar a realidade do cientista da religião. É sobre pensar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho, porque nós temos famílias que querem viver da ciência da religião no Brasil. Nós temos inúmeros discentes que desistiram do curso, mesmo querendo atuar no curso, porque não tinham a possibilidade de encontrar trabalho, inserção ao mercado de trabalho para que conseguissem cuidar de suas famílias. Nós temos relatos sobre isso, nós vamos produzir sobre isso também, sobre essa voz. Então nós precisamos pensar sobre isso, né? Por exemplo, na realidade do hospital, nós temos pessoas que ouviram o mito da Fênix, né, se encontraram na realidade do mito da Fênix e em meio a uma realidade de parto, encontraram sentido no parto porque estava sozinha no ambiente hospitalar. Isso não é significativo? É sobre tocar a sua própria religiosidade, sobre a sua identidade religiosa. Isso é direito humano. Isso é dignidade humana. E nós estamos falando sobre isso. Eu estou falando sobre tocar o chão, tocar a realidade humana, entende? Então, é para além dessa mesa. Estamos nessa mesa para poder falar e dar voz a essas pessoas. E isso é muito importante. Então, hoje à noite, a noite de encerramento, é para celebrarmos esse um ano. Nesse um ano, eu tive que dar uns passos atrás, assim, no sentido da minha pesquisa. Né? Eu tinha todo um projeto em torno da religião e imigração, sobre os meus projetos, e eu tive que tomar essa decisão. Se eu não fizer, quem vai fazer? Quem vai fazer? Os colegas estavam tentando o tempo inteiro, mas não estavam conseguindo. Como? Uma cientista da religião. E eu agradeço muito a eles por essa oportunidade. Né? Porque, sendo cientista da religião, eu senti a angústia. E eu consigo hoje falar por esses, por essas. Assim como eu quero falar por essas pessoas que estão nas organizações, nos centros prisionais, nos hospitais, no turismo, com os líderes religiosos que brilharam os olhos quando perceberam que seriam vistos através do turismo. Entende? Isso é sentido na academia para mim. Isso faz sentido na academia para mim. Então é sobre isso. E eu gostaria de convidar, eu sei que vocês estão cansados, mas eu gostaria que vocês estivessem conosco hoje à noite. Porque essa noite é para celebrar esse avanço, celebrar essas experiências. Experiências muito tímidas ainda, mas para mim, assim, de um grande valor. Né? Porque são pessoas, entendam? São pessoas que se doaram assim, imensamente. Os alunos organizaram esse livro e vocês não têm ideia do que eles fizeram para alcançar isso. Assim. Como a gente vai fazer, como a gente vai construir conjuntamente, porque não tínhamos base.
de experiência de estágio, de experiências desses locais, não, é deles. A gente fez sim essa busca, é deles. Então eu quero frisar isso, quero destacar isso, agradecer mais uma vez a esses colegas aqui, como agradeço a Fernanda também, Lemos, né, que são pessoas que deram apoio o tempo inteiro, né, e isso é muito importante para essas vozes. Né, eu saí das vozes dos não documentados imigrantes, eles continuam no meu coração. Eu voltei aos Estados Unidos agora recentemente, né, estou conversando com eles, porque agora a gente tem um outro formato, né, com o Trump, e aí a gente está com os projetos, mas a voz que eu quero é essa, nesse momento, é do cientista da religião, é dessas pessoas dos hospitais que querem para além do cristianismo, que querem para além da experiência cristã. Então, falando nisso, recordei que nós temos os relatos de experiência do professor José Adalberto, que me deu assim um super apoio no hospital, né, do HU. E ele fala sobre a assistência espiritual lá no Instituto Nacional do Câncer, e ele cita algumas experiências de pessoas que tiveram esse direito garantido sobre sua religiosidade, né, sobre sua espiritualidade. Isso é muito importante, né? Garantir esse momento no ambiente hospitalar, nessa experiência hospitalar. E aí no nosso canal do YouTube, a gente tem esses relatos de José Adalberto. Verifiquem lá no canal, que isso é bem importante, né? José Adalberto vem desenvolvendo a assistência espiritual. A gente vem desenvolvendo a partir do modelo dele, mas com uma outra formatação, mas a partir do modelo dele. Então destaco também, que vai ficar online no nosso canal nesse momento, destaco também o meu agradecimento ao José Adalberto, que nos deu assim muito apoio esse tempo todo. E esse contato surgiu a partir do professor Carlos André, que vem trabalhando também com ele. Tá? Então é isso, agradeço e deixo o convite para a mesa de encerramento. Estejam conosco, celebrem conosco, porque é um momento muito significativo para a nossa área. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguém que quer reagir? Alguém que é corresponsável por esse momento? Não estão aqui, vão estar à noite. Não, corresponsável com isso aqui. Sim, esse. Pois não. São incríveis. Vem para cá para poder ficar registrado. Por causa do microfone. Você é um pouco sem vergonha, como o senhor disse. É sem vergonha e corresponsável. Pronto. Pessoal, boa tarde ainda, né? Boa tarde à mesa. Recentemente, né, tivemos uma triste notícia de uma professora da Bahia, foi chamada de macumbeira e foi apedrejada pelos próprios alunos. A notícia está correndo. Tá. E, mais uma vez, isso só mostra a grande necessidade do cientista da religião estar atuando, claro, não só no campo da educação, mas em diversas áreas, né? E do professor ter guarda-costas, né? Então, Guarda-costas. E ainda tem esse detalhe aí, do professor ter um guarda-costas. A minha questão há um sentimento, usando uma vez o que o professor Sequete fala, às vezes a gente dá um passo para frente e dá dois para trás em algumas no Brasil. E isso é muito angustiante para a gente que está trabalhando e pensando nessas questões. A minha questão hoje, qualquer um pode responder, qual essa barreira que nós, enquanto academia, temos de fato, chegarmos aonde precisa de nós. Qual é que fronteira é essa que a gente não está conseguindo ainda ultrapassar? Né? Porque discutimos aqui, sabemos o que são direitos humanos, entendemos de tudo, mas parece que o que a gente discute aqui não está indo para fora daqui. Claro, as coisas são de forma paulatina, mas eu queria ouvir a banca, a mesa, a cabeça de qualificação, a mesa sobre esse ponto, né? Como vocês enxergam isso? O que é que acontece? Que o nosso conhecimento que produzimos academicamente, todo esse discurso, não está tendo efeitos, talvez, visíveis, né? Assim, mais visíveis lá fora. Né? Obrigado.
Bom, vamos comentar em conjunto. Tá. A observação é muito pertinente. A nossa universidade tem um trabalho de extensão tradicional, agora com o novo reitorado, desta vez um reitorado eleito pela comunidade. Eu acredito que vamos ter um incremento muito grande nessa área de extensão, nessa área de social, ou seja, ação social. A vida universitária é muito específica em matéria de organização do trabalho. A cultura de trabalho acadêmica, essa do Brasil, no Brasil, não é o mundo inteiro da mesma maneira. O docente tem a autonomia de definir suas prioridades e definir também o seu caminho. Então, é possível para um professor universitário no Brasil fazer uma trajetória de ave solitária. Ele pode fazer uma trajetória muito voltada para o acadêmico mais conceitual ou a pesquisa pessoal aplicada estritamente ao seu objeto de estudo, e pode fazer uma trajetória também mais aberta às questões sociais. Então, a sociedade observa uma instituição que tem uma estrutura, que tem um certo número de docentes, tem uma qualificação publicamente cantada em prosa e verso, né? Mestres, doutores, etc., mas a carreira docente ela tem essa singularidade de escolhas específicas. Mas de qualquer forma, observando a vida universitária, eu acho que a universidade contribui mais do que parece, sabe? Ela está muito presente nas lutas sociais, está muito presente na qualificação das pessoas, só que ela tem um problema de comunicação crônico. Então, muita coisa é feita, pouca coisa é levada até a sociedade como realizada pela universidade. Agora podemos muito mais, sem dúvida nenhuma, desde que isso seja articulado. E agora nós temos uma novidade que é boa. Boa para a atividade de quem já gosta de extensão e necessária para quem não gosta, o professor que não é muito dedicado à extensão. Há um percentual nas disciplinas, dentro desse novo quadro pedagógico, que vai ser dedicado à extensão. Então, eu acredito que o rebatimento social da presença da universidade vai aumentar. E numa dimensão interior, dentro da instituição mesmo, há um lado que realmente a academia tem como vocação, ou seja, existe uma parte do tempo muito dedicada ao estudo, à produção, ao trabalho bibliográfico, à escrita, e isso, para o professor universitário brasileiro, é um grande desafio pela carga de trabalho que ele carrega. Mas eu acho que vocês, como estudantes, têm um papel maravilhoso nisso, que é o papel de estimular os docentes. Estimular os docentes, mostrando que o docente pode, na sociedade, mais do que inicialmente possa parecer. Muitos acreditam que a vida acadêmica não tem essa dimensão que, por exemplo, você acabou de demonstrar. Ou seja, se a Universidade Federal atua na sociedade, o resultado para a sociedade é muito bom. Então, eu faço votos que vocês também estimulem, convidem, sugiram, de maneira que a gente possa crescer nesse campo de apoio social. Sempre vai ter situações como essa. Ao longo de toda a história da humanidade sempre teve isso. Não vai ser agora que vai, sabe? E existem alguns momentos em que isso intensifica mais ou menos. A Thaís acabou de falar agora. Nós tivemos agora, recém-eleito lá nos Estados Unidos, Trump. Os governantes, eles vão fazendo um pouco dessa geopolítica, sabe, em relação a direitos humanos e a todas as reações que acontecem na sociedade. Mas eu vou responder diretamente a sua pergunta. Sabe qual que é? Semeia. Semeia. Você não pode tirar esse caso como caso. Agora, como esse caso aconteceu, tem muitos outros casos reverberando o contrário também. E eu vou trazer um exemplo concreto. Em 1998, o movimento indígena estava muito potente e para parar o movimento indígena no Nordeste, mataram um grande líder, assassinado. Quem foi? Esqueci. Quem me ajuda?
Chicão Chucuru, em Pesqueira, ele foi brutalmente assassinado. E ele era um dos líderes do movimento indígena. Mataram, assassinaram, eliminaram ele para quê? Para parar o movimento. Sabe o que aconteceu? Fizeram isso com Marielle. Vai acontecer isso. Nós não queremos sangue. Mas quando eles vêm, sabe? Ele renasce, ele revive. E eu acho que é por aí. Agora tem que ter coragem. E sabedoria também. Sabe? Nós não estamos aqui para esse embate. Nem de apanhar, nem de ser, sabe? Ridicularizado. Mas isso vai ter. A imprensa deixa de forma assim brutal em situações e prolifera o que jamais poderia ser comunicado. O que tinha que ser comunicado? Todas as dimensões de cidadania, né, de exemplo. Faz o contrário. Você mostra o que não precisa de ser visualizado. Dá nessa situação. Inflama o outro lado. Mas eu finalizo o seguinte. Semeia. E a gente tem que fazer o quê? Conectar-se às redes. Não ter medo. Mas também não ser, né? Eu não sei se você já foi jurado de morte. Eu fui 3 vezes. Você não pode ter medo. Agora tem que ser sabedoria, por isso que eu estou aqui ainda. Mas ou você enfrenta em algumas situações, ou ninguém enfrenta com você, porque tem umas situações no seu contexto, se você não faz, ninguém faz. Eu vou contar só uma rapidamente. Eu trabalhava em Campina Grande, toda vez que eu ia para uma comunidade, eu cheguei numa tarde, num campo de milho, já pendoando, o gado comendo milho e tudo mais. Aí cheguei e perguntei, que história é essa? Aí as pessoas da comunidade falaram assim, aqui é assim, quando o fazendeiro quer, ele corta a cerca e deixa o gado entrar todinho, por pirraça mesmo. 15 dias atrás botaram fogo, fiquei sabendo agora, em Igaraçu tinha vários povos indígenas, a aldeia Multi, incendiaram tudo, incêndio criminoso, vai sempre acontecer isso. Nessa comunidade, assim, como é que é? É desse jeito aqui, e não se meta, me falaram assim, nem vai atrás, porque aqui, quem faz isso, só que é o seguinte, eu tinha uma posição naquele lugar que eu poderia ter um lugar de fala diferenciado, e eu falei o seguinte, eu vou denunciar isso, e se me assassinarem, saiba porque eu sei que é um mandante. Vou pegar o exemplo, é a Denilson que é mandante, dei o nome do cara. Sabe? Assim, na cara de todo mundo. Mas eu também, para quem vai falar para o senhor Denilson, fala para ele que eu vou botar a Polícia Federal no meu rastro. Ai de quem mexer comigo. Falei com muita propriedade. E vou denunciar e eu quero resolver a situação. Na segunda-feira eu fui no Pequenas Causas. Falei assim, preciso de 2 pessoas para ir comigo, ou 3 para agir. Só dar o nome que isso é verdade. Sabe o que aconteceu? 15 dias depois, ele mandou advogado. Nunca mais o gado entrou enroçado em mim. Agora você passa pelo fio da navalha. Certo? Mas você não pode ser também, deixar de ser estrategista. Ele ficou com medo da questão da Polícia Federal. Eu tinha uma certa, sabe? Falei assim, ai de mim. E se eu morrer, saiba quem é o assassino. Já estou dando nome já. E não vou me pegar também não. Porque eu não quero morrer. Mas eu queria resolver a situação de quê? Do gado. E todo mundo tinha com medo. Tem várias situações disso ao longo da história. Não é fácil. Tem inteligência para fazer isso. E a gente tem que ir buscando. E tem sabedoria para isso. Eu falo o seguinte, semeia. Sabedoria, avante. Isso. Perfeito. Só para concluir, articulação. A gente precisa de articulação. O que acontece? Por exemplo, a associação ela é muito necessária aqui. Isso. E a articulação entre as associações. O que a ACREPA faz é incrível. Né? Eles conseguem, de fato, reunir os cientistas, né, da área deles, e eles conseguem desenvolver vários projetos de intervenção. Então, há essa unidade na coletividade lá. Então, a gente precisa muito disso aqui,
e justamente, sim, vou passar, tem fala dele também. Mas a gente precisa disso aqui, né, da associação formada aqui, e que a gente consiga dialogar com essas outras associações, né? E esse evento é esse momento, sabe? É esse momento de articulação, né, de pensarmos o que estamos desenvolvendo aqui e gerar essas possibilidades de parcerias, né, que é o que a gente está fazendo. A partir disso, influenciar em projetos de intervenção aqui também, né? Então, a gente vai alinhando nos estágios para termos parcerias com as organizações e inserirmos no mercado de trabalho, entende? Então, essa articulação ela é muito necessária. Essa associação que está em formação, que eu estou torcendo muito para que se forme mesmo aqui, né? Que é entre a licenciatura e bacharelado, pode mudar muita coisa, porque pela associação eu posso conseguir ajuda para as parcerias com os concedentes. Os estágios supervisionados é a oportunidade que nós temos de provar que nós somos necessários nesses espaços. Entende a importância do estágio supervisionado? Então, eu vou dizer isso à noite, mas eu lembro que em um dos primeiros estágios os alunos perguntaram: professor, o que a gente vai fazer lá? Ocupar o espaço. Entendeu? E a gente vai dizer: não importa, tem expressão de religiosidade, de espiritualidade, há espaço para a gente nesse local, é nosso. Nós somos os cientistas da religião. Entende? Então é sobre isso, é sobre articulação, esse seminário é sobre isso. É sobre esse movimento para articulação, para parcerias, né, e para podermos lutar por essa inserção. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde. Eu me chamo Manuel Vinícius, né, tive a honra de ser aluno do professor Carlos André, também do professor Luzival. Thaís, tivemos a oportunidade de conhecê-la ontem. E eu voltei aqui hoje para agradecer. Aquilo que vocês têm feito, talvez não tenha nem a dimensão, né, talvez vocês nem imaginassem que haveria possibilidade de alguém que começou a vida, vou procurar ser breve, começou a vida pegando frete numa feira, com carro de mão emprestado. Ter a possibilidade de chegar a uma universidade. Eu tinha um desejo no meu coração, e de coração eu entendo, é uma outra história. E o meu sonho era estudar na Universidade Federal da Paraíba. Eu dizia a todo mundo, digo, olha, só quero estudar se for na Universidade Federal da Paraíba. Pelo fato de um irmão meu ter passado por aqui, é professor hoje. Enquanto tivemos a oportunidade, conseguimos chegar aqui. E eu queria falar para vocês de um tema muito simples. O valor de um sonho e a possibilidade de não desistir, independente da circunstância. Chegamos aqui em 2015 com 5% apenas de chance de vivência, né, problema cardíaco. E tivemos a oportunidade, na primeira graduação na Universidade Federativa, como a nossa. Eu considero-me ainda aluno, né, não existe para mim a questão do ex-aluno. Uma vez aluno, sempre aluno. E eu vim aqui hoje agradecer a vocês a possibilidade de vocês continuar gerando vida nas pessoas. Eu mesmo tenho sido uma pessoa e sou muito grato de ter passado nessa instituição. Sou muito grato àquelas pessoas que talvez nunca terão a possibilidade e a condição de estarmos aqui como nós estamos, pisando nesse chão, bancam, né, os nossos estudos, mas não têm a possibilidade de estarem aqui. Então, consegui concluir a graduação em tempo hábil, não tive nenhuma ausência. Consegui terminar o meu TCC em 33 dias, por algumas situações que ocorreram, porque não queria desistir nem deixar de terminar com a minha turma inicial. Então, passei por uma cirurgia, a qual cheguei a óbito, retornei à vida novamente, caminhando numa maca, num corredor, indo para o IML em São Paulo. E estou aqui, né, para agradecer a vocês. E me encontro hoje em estado de aposentadoria, talvez não vá atuar, né, como cientista da religião,
mas eu quero continuar, estou vendo a possibilidade de voltar agora. Tive uma perda significativa da memória por ocasião do Covid. Assim que me recuperei da cirurgia, tive o Covid, perdi aproximadamente 60% da memória, estou retornando agora, escrevendo, lendo algumas coisas. Mas eu quero voltar aqui por gratidão, para fazer jus do investimento que as pessoas têm feito, né, em prol da minha vida. E como o professor Luzival falou, né, porque tem formação em teologia, às vezes você se confunde um pouco, mas como o professor Luzival, o pastor é aquele que cuida, eu vejo, na verdade, também algumas funções e algumas atitudes de um professor como aquele que cuida. Então, independente da nomenclatura, independente daquilo que você irá exercer, se você cuida, você tem importância. Muito bem. E se você tem importância, você deve continuar, como foi dito aqui, continuar semeando. Então, talvez no meu caso específico, eu não vá poder atuar, né, como professor, como cientista da religião, remunerado por estar em estado de aposentadoria, mas eu quero continuar os meus estudos e o dia que eu chegar na possibilidade, na condição de me tornar no sentido de passar nos 3 degraus, compreendendo que não importa aonde cheguemos, não importa a altura do degrau qual nós estejamos ou cheguemos, os nossos pés precisam continuar no chão da humildade. Então, independente de onde formos chegar, eu, no meu caso específico, eu quero me tornar voluntário. Se eu não puder ser remunerado como cientista da religião, eu vou fazê-lo de forma gratuita, porém com valor no que se refere àquilo que as pessoas têm feito em prol de todos aqueles que ainda irão passar. Talvez não venhamos alcançar pessoas que venham para fazer uma graduação, mestrado, doutorado, um pós-doutorado, mas aquilo que nós estamos semeando hoje, eu não ia poder perder a oportunidade de estar nesse primeiro congresso. E eu quero dizer a vocês o seguinte: nós estamos no caminho certo. Existem pessoas que estão lá fora e nos percebem e nos vê com um olhar de preconceito. Eu tenho formação em teologia, a minha primeira formação é em teologia, mas eu sei bem separar o papel do teólogo e o papel do cientista da religião. É tanto que passei aqui 4 anos na graduação, nunca precisei citar um versículo da Bíblia. E nem pretendo fazer, por quê? Porque eu ensinei o que as Escrituras ensinam, independente do contexto religioso e confessional ou não, aquilo que nós devemos vivenciar como exemplo para as pessoas. Então eu quero agradecer a cada um de vocês pelo fato de vocês estarem gerando vida nas pessoas. Então, pela atenção, obrigado. A gente vai fazer um box de perguntas, E depois né? já Aí a gente responde todas. A gente responde todas conjuntamente. Isso. Perguntas e depois a gente responde tudo. Licença, gente. Vou falar com o professor, você corresponsável aqui nessa... Gente, primeiro agradecer aqui os professores, tá? Foi maravilhosa a mesa de vocês. E eu fiz vários paralelos com as outras mesas que a gente assistiu, com a palestra que a gente assistiu ontem também. Eu fiz vários paralelos com as falas de vocês. Assim, se eu pudesse resumir esse seminário todinho numa palavra, eu resumiria com a palavra convicção. Eu acho que esse seminário foi para trazer convicção para a gente, cientista da religião, enquanto nossa posição. A fala do professor Luzival rematou a costura para mim. Isso é convicção. Porque o programa não são só os professores, somos todos nós. Tanto que a gente fala no site, tá? Corpo discente e corpo docente. Não é verdade? Somos todos nós pesquisadores. Então, enquanto a gente não vestir a camisa da ciência da religião, ele sozinho não vai conseguir lutar essa luta. Tem que ser todos nós, entendeu? Então, eu sei que não é fácil, né? A gente chega aqui com várias indagações. A minha turma é uma das mais indagadoras e, sabe, mas às vezes a gente até discutiu se o termo religião era adequado ou não, porque tem, né, debates epistemológicos sobre isso, né? Mas assim, tem um artigo que eu li que eu achei incrível, que era do professor Frederico alguma coisa. Ele disse assim, a gente pode até tentar expulsar o termo religião pela porta da frente, mas ela entra pela porta dos fundos. Janela. Pela janela, porque é o termo que a gente tem, a gente só pode melhorar, ressignificar e... é um termo ocidental, mas é o termo que a gente tem, que dá para fazer muita coisa boa com esse termo, né?
Foi como o professor aqui falou, o professor Carlos André, quando a gente chega com a palavra religião, lá nos direitos humanos, o que a religião está fazendo aqui? Porque a palavra religião está suja na praça. E a nossa função como cientista da religião é um pouco limpar essa palavra, porque assim, a religião pode ser usada como instrumentalização de poder, de massacre, de dominação, sim. Ela pode ser usada como isso, mas ela não é só isso. Né? Se a gente não tivesse algum deslumbre com o fenômeno religioso, a gente não estava aqui, esse curso não tinha sido nem criado. Não é verdade? Então, assim, às vezes eu vejo vários grupos, né? Já vou terminar minha fala, eu vejo vários grupos que tem uma filosofia, que tem um dogma, que tem rituais, que tem liturgia, que tem até uma roupa própria, que tem todos os aparatos religiosos. Mas se você falar com ele, não, nós não somos religião, nós somos uma filosofia. Porque tem tanto medo de assumir essa palavra religião, porque tá suja na praça. Então, não parece que dizer que é religioso é como se fosse atrasado, né, professor? Aí fala, não, é uma filosofia. Mas o sociólogo vai lá, tá todas as características de uma instituição religiosa, tá lá. Qual é o problema de se assumir como religião e qual é o problema de se assumir como cientista da religião? Vai começar por aí. Quando essa convicção nascer no coração de cada pessoa, a gente vai conseguir levar essa luta. Entendeu? Era isso que eu queria falar, gente. Jorge, contigo. Eu cumprimento a mesa e a todos os presentes. Realmente é um debate muito frutífero e eu gostaria de chamar a atenção para a fala do professor Carlos André e fazer um comentário, uma pergunta, porque é muito importante quando a gente fala da atual conjuntura dos direitos humanos, a gente trazer essa perspectiva de quando ele surge, como ele é efetivado politicamente. Então, nas aulas do professor Carlos André, a gente sempre conversa. A gente está tratando aqui de história, filosofia, ciência das religiões, antropologia, mas que o plano de fundo é sempre a política. Isso é muito importante. Quando a gente fala de direitos humanos, efetivamente a gente fala de uma política. E ela tem que ser efetivada em praxis. Então, todo projeto político dos direitos humanos, ele remete ao quê? Poderia pensar em um Saint-Pierre, com um projeto para tornar perpétua a paz na Europa, depois aperfeiçoado por Kant, criticado por Rousseau também, na contemporaneidade pelo Habermas, pelo Zoll, mas enfim, um debate que nos traz ao cerne de se pensar direitos humanos. Mas o professor Carlos André ele traz a religião na atual conjuntura dos direitos humanos. Kant via a religião, quando tratava de cosmopolitismo, que é a pauta que eu quero trazer, ele tratava de religião em algumas de suas obras, mas a religião não tem um certo protagonismo quando a gente falava em direitos humanos. Então, eu queria que o professor Carlos André falasse um pouquinho sobre esse protagonismo nessa atual conjuntura da gente falar em religião, mas em uma perspectiva que seja mais voltada à nossa própria realidade. Kant ele fala em religião, mas ela tem que estar instrumentalizada em serviço de uma razão prática. Então, como a gente poderia pensar em religião fora dessa conjuntura em um cosmopolitismo que esteja efetivamente em favor dos direitos humanos? É isso, muito obrigado. Cumprimento nossos colegas, né, e a mesa, né, e eu vou ser bem breve, eu não sou muito falando, mas eu fiz um paralelo da fala de vocês com também do Fábio Stern ontem, né, na abertura e hoje também. E ele falava o seguinte, que a gente precisa pensar em dois caminhos, né, que é a episteme, que é necessária, e a gente vai mergulhando, vai surfando, vai se afogando e depois se levanta de novo para aprender. E também em busca da criação, né, do nosso espaço enquanto profissional. Né? Eu digo nosso porque eu também estou na graduação EAD, né? E tem os colegas aí. E uma fala que ele narrou lá e falou, foi a questão assim, da necessidade da criação do CBO. Aí vem a questão da associação, claro. Quanto é necessário, porque a partir destes cadastros brasileiros de ocupação é que vai se firmar a profissão. Né? Aí também tem uma outra questão. Os graduandos,
esses projetos de intervenções, eles são preparados para realizar um projeto de intervenção quando eles estiverem formados, né, para ir buscar a sua atuação. Porque ele disse que precisa embaixo do braço do seu projeto e buscar espaço, tanto no poder público quanto no poder privado. Então, é uma necessidade de ter um curso, né, de projeto de intervenção bem robusto. A gente vai ser assim extremamente breve, porque era até 5h30. Já são quase 6, a gente tem que voltar às 7. E a Tá? gente tem a mesa às 19. Isso. Certo. Eu vou responder a pergunta é excelente, por sinal. O que é que a gente pode tirar dessa pergunta para que a gente tenha uma percepção desta área e deste desafio aqui? Eu acredito que o pensamento kantiano é atual. E penso que a observação da paz a partir das variáveis da cultura é algo que a gente está realizando aqui. Há uma distinção de época. Certamente Kant estaria escandalizado pelo que é feito hoje diante de todos nós com a religião, com o conhecimento de maneira geral. E aí eu vou um pouco para meu posicionamento. Eu acho que a religião precisa, ao contrário do tempo dele, em que ele podia percebê-lo como uma forma de conhecimento do mundo que ele criticava, da qual ele se afastou, como instituição, ele que percebia a felicidade do homem de uma maneira cristã, mas percebia também o conhecimento de uma maneira objetiva. Para a história, você sabe, ele é uma espécie de pai da profissão, né? A história como a libertação. Eu acho que hoje é necessário que a religião seja tratada de outra forma, porque o modelo de religião do Ocidente mudou. A religião passou para o campo da política de uma maneira quase que total. Foi desmitologizada, né? Foi desencantada, as suas motivações míticas profundas, as suas modificações simbólicas muito grandes e a desqualificação do seu sistema simbólico, em nome da política, dos grupos sociais de poder, muitas vezes expressos em candidaturas, e que hoje não tem mais resgate. Eu não vejo o cristianismo ser capaz de resgatar a si mesmo depois de todo esse processo de desencantamento que o macula. Então, a religião precisa, e eu tenho dito isso, tenho inclusive uma postagem dessa semana no canal da gente sobre isso, uma entrevista que eu dei a outro canal, ela precisa ser detida. A religião precisa ser informada sobre o seu lugar. Onde é que ela pode ser aplicada? Ela pode ser aplicada sem atrapalhar a vida laica da República, sem querer transformar os países em teocracias ad hoc, de mentirinha, sem fazer de conta que pode governar a vida de cada um de nós segundo seus preceitos de igreja. Então, nisso, Kant não podia imaginar isso. O homem é do século XVIII, começo do XIX. Então, é uma forma de reafirmação da paz, da busca da paz, mas agora de uma maneira mais incisiva, infelizmente. Mas é essa a luta que A Thaís vai responder, eu quero agradecer as 4 intervenções. Isso Sim. é corresponsabilidade. Com certeza. Gratidão. E Edna, no final do Fonapé, a dimensão que a gente saiu foi o quê? Fortalecimento nacional de todas as associações. O caminho é esse. É contigo. Edna, um primeiro recorte que a gente fez foi em relação às nossas emendas. Então, a gente, por exemplo, nas emendas dos estados supervisionados, a gente já fez uma nova configuração, né? A gente está sempre fazendo uma nova reconfiguração das nossas emendas, do nosso PPC, e isso vai acontecendo nesse sentido, porque isso é necessário de fato, né? Mas a ideia é isso, é de reestruturação das nossas emendas, de modo a alcançarmos essa necessidade, né, que é de inserção a partir do nosso campo curricular. Gratidão.